Acessibilidade! Bom dia! Sejam todos bem-vindos a mais um Garantindo a Acessibilidade. Nesse espaço onde eu ensino arquitetos e engenheiros a se tornarem referências em acessibilidade, dominando a aplicação prática das leis e das normas de acessibilidade. O meu nome é Juliana Sabino, eu sou mestre em engenharia civil, especialista em acessibilidade, mãe atípica, empresária, tenho uma empresa que atua exclusivamente com acessibilidade desde 2016 e nessa live de hoje nós vamos continuar respondendo aos participantes do meu último curso gratuito, que foi a Jornada de Edificação Acessível, que aconteceu no começo do mês, e os participantes teriam a possibilidade de enviar perguntas que seriam respondidas aqui, exatamente nesse espaço aqui. Estou respondendo sempre às quartas-feiras, até que todas as perguntas sejam respondidas. Então, se você participou lá da Jornada de Edificação Acessível e enviou a sua pergunta, pode ter certeza que se ela ainda não foi respondida, ela ainda será. Havia um campo na pesquisa aqui entre os participantes que falava aqui, ó, se você tivesse a oportunidade de ter uma consultoria gratuita comigo, quais perguntas você me faria? E é exatamente a essas perguntas que eu estou respondendo. Eu acho que essa é a terceira ou a quarta live que eu estou respondendo a essas perguntas. E vamos continuar aqui fazendo as lives até que todas as perguntas sejam respondidas. Então, continuando aqui, na sequência, estou respondendo na sequência que elas apareceram, não estou identificando quem que enviou a pergunta, mas enfim, se você que fez essa pergunta aqui, é a sua vez de ser respondida aqui, ó. Como utilizar a acessibilidade em quadras, praças, etc. Gente, deixa eu pontuar uma coisa para vocês aqui. Já respondendo essa pergunta, é interessante a gente considerar a acessibilidade. A gente fala assim, acessibilidade para quadras e praças, acessibilidade para escolas, acessibilidade para esse lugar assim, acessibilidade para aquele lugar assado. Realmente, existem algumas diferenças dependendo da finalidade do espaço, né? Então, a gente tem que considerar isso mesmo para conseguir trabalhar a acessibilidade arquitetônica da maneira correta. Porém, lá, quem participou do evento e assistiu às aulas, eu acredito que conseguiu ter acesso a uma visão, uma percepção um pouco mais ampliada da questão da acessibilidade. Porque assim, a gente vai ter essas especificidades, porém se a gente volta um pouquinho e trabalha alguns conceitos da acessibilidade antes de ir para o que está no referencial técnico, que vai ser as leis e as normas da acessibilidade, a gente consegue ter mais facilidade para compreender como trabalhar a acessibilidade de maneira mais prática, que é o que eu trago aqui nesse conteúdo aqui, desse perfil do Instagram ou canal do YouTube e nos conteúdos que eu divulgo aqui. E nos cursos gratuitos também. Então veja bem, acessibilidade em quadras. Como que eu vou considerar acessibilidade em quadra? Quadra pode ser o quê? Pode ser um espaço específico, um ginásio ali que eu vou ter uma quadra, pode ser uma quadra que esteja em um espaço público como uma praça. Então uma quadra pode ser em uma escola. Então a quadra ela vai estar inserida em alguns ambientes um pouco diferenciados. E o que vai ser acessibilidade para uma quadra? Você tem que pensar o quê? Ok, eu tenho essa quadra aqui, essa quadra vai estar em uma praça pública, essa quadra vai estar em um ginásio, essa quadra vai estar em uma escola. Você tem que pensar lá nos conceitos fundamentais que eu trouxe lá na Jornada de Edificação Acessível, que eu vou falar para vocês agora de novo, que é o quê? Dinâmica de utilização do espaço. É a primeira premissa do meu método, que é o mapa da acessibilidade. Então, quando você pensa em uma quadra, você tem que parar um pouquinho e pensar como aquele espaço será utilizado. Como as pessoas vão interagir com aquele espaço ali. Então, ok, se eu tenho uma quadra em uma praça, você vai pensar que é um espaço aberto, que é um espaço público. Como que as pessoas vão experimentar a experiência daquela quadra ali? Pode ser um grupo de pessoas que vai jogar uma partida, pode ser as pessoas que vão assistir as pessoas jogando aquela partida. Se é uma quadra de um ginásio que vai acontecer um evento oficial, eu tenho que considerar que eu vou ter aquela área lá onde os atletas ficam, né? Então eu tenho todos esses espaços. Então eu tenho que considerar como que as pessoas vão interagir com aquele espaço. Se é uma quadra de um ginásio, eu vou ter um acesso. Nesse acesso eu vou ter uma área que a pessoa
Talvez tenha um estacionamento que eu tenho que trabalhar acessibilidade. Então, esse estacionamento eu preciso ter aqueles elementos da acessibilidade. Eu tenho que compor uma rota acessível desde o estacionamento até o acesso. Eu tenho que considerar que as pessoas podem chegar não somente de carro, mas elas podem chegar também de outras maneiras. Então, toda essa experiência que aquele espaço vai trazer para as pessoas, devem ser inseridos os elementos da acessibilidade. Tá? Então vamos continuar o nosso trajeto aqui, ó. Conseguir acessar. Se eu sou uma pessoa que vai assistir a uma partida naquela quadra, eu vou precisar acessar a arquibancada. Beleza, acessei a arquibancada, estou assistindo ali. Eventualmente pode ser que eu precise ir até o banheiro. Então como que vai ser esse percurso do local que eu estou ali assistindo, aquelas corredores ali que eu vou precisar em ou uma bebida também. Então toda essa experiência, todas essas microetapas de como as pessoas utilizam o espaço devem ser projetadas ou adequadas de modo a atender a requisitos de acessibilidade. E eu devo ter em mente também que a acessibilidade é o que vai possibilitar ou facilitar essa interação com o espaço por todas as pessoas, não somente pessoas com deficiência. Existem questões da acessibilidade que não estão exatamente relacionadas a pessoas com algum tipo de deficiência, mas que vão trazer algum tipo de conforto na utilização do espaço. Só para trazer um exemplo para vocês, se eu estou em um sanitário coletivo, que é o sanitário comum, lá não é o acessível, é o convencional, eu tenho obrigatoriedade, segundo a NBR 9050, de ter cabide e porta-objeto junto às bacias sanitárias, junto aos lavatórios. É uma facilidade do espaço? Sim, se eu cheguei para utilizar o sanitário ali, entrei no box ali para poder usar o sanitário, se eu tô com uma bolsa, se eu tô com um telefone aqui na mão, eu tenho que ter um local para poder acomodar esses objetos. Eu tenho que ter um cabide para poder colocar minha bolsa. Eu tenho que ter aquele porta-objeto para ter alguma coisa que eu tenha à mão. Então não é necessariamente para pessoas com deficiência, mas são elementos que vão trazer facilidades na interação com o espaço, tá bom? Então assim, independente do local que essa quadra esteja inserida, você tem que pensar em como será essa experiência do usuário, quais são as finalidades, o grupo de pessoas que vai utilizar aquele espaço. Então, se eu volto e penso nos jogadores que estão ali naquele espaço ali onde está sendo realizada alguma partida oficial, eu tenho que pensar lá naquela área onde os atletas vão se preparar. Tá? Então eu tenho que considerar instalações acessíveis. Então isso tudo eu tenho que pensar na hora de trabalhar acessibilidade. Ok. Então a dinâmica de utilização do espaço, que foi o que eu trouxe, foi a primeira premissa do método. A segunda premissa é o exercício de empatia, que é pensar naquilo tudo, todas essas microações que foram mapeadas, que as pessoas vão realizar naquele espaço ali, considerando a diversidade humana, que são pessoas sem deficiência, pessoas com algum tipo de deficiência, deficiência física, deficiência visual, deficiência auditiva, pessoas com mobilidade reduzida. Então, esse espaço deve ter as barreiras eliminadas, deve ter uma característica tal que possibilite que as pessoas, independente de algum tipo de condição ou de deficiência, consiga realizar essas ações que a gente já identificou com certa facilidade, entendeu? Então aí que você vai conseguir perceber que tem alguma coisa errada, que tem alguma questão da acessibilidade que não está sendo atendida ou que está sendo atendida. Porque, gente, todos nós vivemos em um universo, em um mundo próprio. Então, se você é uma pessoa que não tem nenhum tipo de deficiência, a sua interação com o espaço vai ser de uma maneira, você vai ter mais facilidades. Agora, se você é uma pessoa que tem algum tipo de deficiência, seja qual for, uma deficiência física, intelectual, visual, baixa estatura, mobilidade reduzida, a sua possibilidade, a maneira que você vai interagir com o espaço será um pouco diferente. Então, indo para a terceira premissa do método, que é a terceira e última, é o domínio do referencial técnico, que é você pegar dentro da legislação e dentro das normas quais são aquelas especificações que eu devo considerar para garantir que espaços e edificações sejam acessíveis. Então já identifiquei lá, eu tenho que treinar esse tipo de percepção do espaço, entender como as pessoas utilizam o espaço, entender que as pessoas têm diferentes capacidades.
e depois, dentro aqui das leis e das normas, buscar os elementos para projetar com acessibilidade. E isso é um exercício constante que a gente faz, tá? Então, tendo contato aqui com o referencial técnico da acessibilidade, que é um referencial relativamente vasto, né? Eu tenho várias normas, eu tenho a legislação, eu tenho que entender quando eu vou utilizar a legislação, quando eu vou usar a norma, em que situações, qual informação que eu vou pegar, qual é o contexto de utilização, as particularidades existentes também, dependendo do que eu estou projetando aqui. Então, dominando esse referencial técnico, eu vou conseguir inserir os elementos da acessibilidade que estão aqui descritos, especificados minuciosamente para compor o meu projeto ou para conseguir realizar um processo de adequação de algum espaço existente, considerando os requisitos da acessibilidade. Então, respondendo a sua pergunta aqui, ó, quadras e praças. Então, esse conceito de praças, considerando, eu acho que a gente consegue englobar também na mesma resposta, que é basicamente a mesma coisa. Você pensar que uma praça é aquele espaço ali público, é um espaço que todas as pessoas podem chegar, que vai ser um ponto de encontro, que vai ser um ponto de lazer, às vezes vai ter um parquinho ali para as crianças, vai ter assentos, cadeiras, então todos esses elementos dessa praça, a gente tem que pensar em como as pessoas vão utilizar, qual é a finalidade daquele espaço ali, a maneira que as pessoas vão utilizar, que eu já falei, e isso deve ser possível independente das capacidades que as pessoas têm, das capacidades ou das limitações. E o espaço, ele não pode constituir uma barreira para aquela finalidade para a qual o espaço foi concebido, tá? Então a gente vai e busca aqui nas normas de acessibilidade o que eu preciso ter para compor, para fazer uma praça acessível. Então uma praça que vai ter assentos, eu tenho especificação aqui para os bancos, o que eu preciso ter em um banco de praça para que ele seja acessível. Então eu sei que eu tenho alguns elementos aqui na NBR que eu devo considerar. Eu devo considerar, por exemplo, que eu tenho que ter um banco, tem a especificação de como que é um banco, eu tenho que ter aquele espaço para uma pessoa em cadeira de rodas também acomodar ali a sua cadeira. Pensa, se uma pessoa em cadeira de rodas, vou encontrar na praça tal, lá pra gente bater um papo, né? É uma situação hipotética. Aí, a praça, ela tem aquela parte que vai ser a área de circulação, assim como muitos espaços, e às vezes você tem aquele banco que vai estar ou fora da área de circulação, e ele tem que ter essa possibilidade de acomodar uma pessoa em cadeira de rodas, não no banco, mas próximo àquele banco. Então, você entende que esse é um elemento que está presente aqui na NBR 9050. Aí você pensa, ok, eu tenho que ter o espaço. Eu preciso sinalizá-lo? Não necessariamente. Então, essas questões mais minuciosas de decisão de projeto, de saber exatamente como deve ser feito, é onde a gente vai buscar as referências para levar aquela informação ali efetivamente, tá? Então, eu tenho área de circulação, eu vou ter aquele piso, então eu tenho que ter o piso em formato acessível, eu vou ter os acessos ali àquela praça, provavelmente eu vou ter pontos, locais de travessia, então esses locais de travessia eu também tenho que trabalhar a acessibilidade para eles, seja com o rebaixamento da guia, seja com a composição de uma travessia elevada para possibilitar que as pessoas acessem aquele espaço. Eu tenho aqui aquelas áreas verdes, os canteiros, né? Então, dependendo de como for a configuração daquela praça, eu vou poder fazer aqueles canteiros que vão estar ali, vai ter aquela área de circulação, pode ser que eu tenha canteiros, eu tenho que pensar como que vai ser a circulação naquela praça ali, quais vão ser as áreas de circulação, se eu vou precisar colocar o piso tátil, se eu não vou, porque existem situações que você pode não colocar o piso tátil, desde que você ofereça uma outra referência. Então isso tudo, todas essas soluções, elas vão estar indicadas no referencial técnico, vai estar lá nas normas de acessibilidade, vai estar na legislação. Então assim eu consigo trabalhar a acessibilidade de quadras, de praças, de maneira específica, pensando sempre a nossa visão deve ser sempre no usuário, porque se aquele equipamento público, aquele espaço, ele existe,
é por um motivo, para atender a uma finalidade. E a maneira que ele será utilizado também vai ser muito própria daquele espaço que está sendo projetado. Então, se é uma praça, tem uma finalidade, tem uma maneira de ser utilizado, ou várias maneiras de ser utilizado. Se é uma quadra, também eu penso naquele espaço específico ali. E cada um, independente dessa finalidade, vai ter a sua especificidade. Então, como eu disse, eu posso ter, nesse exemplo aqui, eu posso ter uma quadra em uma escola, que vai ter uma dinâmica de utilização diferenciada. Eu vou ter uma quadra de um ginásio poliesportivo, onde vai ser realizado ali eventos oficiais. Eu vou ter uma outra dinâmica de utilização para aquele espaço. Mas em todos esses casos, eu devo ser capaz de fazer esse tipo de avaliação para entender o que eu preciso de fato levar, considerando os requisitos aqui da acessibilidade com mais facilidade, tá bom? Deixa eu avançar aqui nas perguntas que foram enviadas. A próxima que eu vou ter vai ser essa aqui, ó. Como as normas de acessibilidade devem ser seguidas em espaços de saúde? As normas de acessibilidade em espaços de saúde, elas devem considerar, basicamente, o que eu disse aqui também. Você entendeu? Ok, eu tenho espaço de saúde. Espaço de saúde podem ter vários tipos diferentes, né? Pode ser um hospital, pode ser um posto de saúde, né? Uma UPA, unidade de pronto atendimento. Então, eu tenho algumas possibilidades. Então, eu preciso entender as particularidades daquele espaço, a maneira que ele será utilizado, tanto pelos usuários, quanto pelas pessoas que vão estar ali trabalhando. Porque o público que vai frequentar aquela edificação, aquele espaço, vai ter a sua interação diferenciada de acordo com o que as levou até aquele espaço. Então, pode ser um enfermeiro que está trabalhando ali. Então, a interação que ele vai ter com o espaço será diferente de um usuário. Ele vai conseguir acessar espaços ali naquela edificação que provavelmente os usuários não acessarão. Então, eu tenho que considerar isso tudo para atender aos requisitos de acessibilidade. Então, vamos lá. Então, se você pensar em um espaço de saúde, um centro de saúde, é uma edificação. E as edificações vão ter aquelas questões que vão ser comuns à maioria delas. Então, toda edificação eu vou ter provavelmente ali uma calçada, eu vou ter um acesso, pode ser que eu tenha um estacionamento. Naquele acesso ali, eu tenho que saber se eu vou ter um balcão de atendimento ou um balcão de informações. A partir do balcão de atendimento de informações, pode ser que eu passe por uma triagem. Então, todo esse percurso, esse trajeto que é feito tanto pelo usuário quanto pelas pessoas que trabalham naquele espaço, devem ter atendidos os requisitos de acessibilidade. E todos esses que eu mencionei, existem especificidades aqui na acessibilidade para serem trabalhadas. Então, acesso, tem acessibilidade para os acessos. Se eu tenho um estacionamento, eu tenho os requisitos de acessibilidade para estacionamentos, eu tenho as vagas especiais reservadas, eu tenho como essas vagas devem ser sinalizadas, sinalização horizontal, sinalização vertical, a posição que essas vagas devem estar, que estão próximas aos acessos. Tem vaga para pessoa com deficiência, vaga para pessoa idosa, a maneira de sinalizar é diferente, o percentual de vagas é diferente. E isso tudo está indicado no referencial técnico da acessibilidade. Então, a pessoa saiu do carro ou chegou pela calçada, eu tenho acessibilidade para a calçada. Conseguiu acessar, conseguir projetar uma rota acessível que as pessoas vão fazer dentro daquele espaço. É algo que é comum também, a maioria das edificações. Então, eu tenho uma rota acessível, aí depois que a pessoa passou pela triagem, o que ela vai fazer? Ela vai ser atendida. Será o quê? Será um consultório? Esse consultório é acessível? Dentro daquele conjunto de consultórios, se eu estou trabalhando a adequação, eu estou considerando que eu tenho a possibilidade de atender pessoas com diferentes capacidades ou com limitações, eu tenho aquele consultório ali que vai ter algumas particularidades que vão me possibilitar atender, por exemplo, uma pessoa em cadeira de rodas. Como que vai ser esse atendimento, essa experiência para uma pessoa que não enxerga? Então, isso tudo a gente vai considerar no projeto desses espaços de saúde, atendendo aos requisitos de acessibilidade. E além dessas questões que estão nas normas, no caso de espaços para saúde, eu também tenho especificidades apontadas na legislação
que eu devo considerar também. Então, se você pesquisar lá na Lei Federal número 10.098, pode ser que eu tenha alguma especificidade para centros de saúde. Se eu vou no Decreto Federal 5296, idem. Se eu vou lá na Lei Federal 13.146, também vai haver algumas informações ali que eu preciso considerar na hora de projetar esses espaços de saúde. Então é isso, gente, é você entender como o espaço será utilizado, é você saber que esse espaço será utilizado por pessoas com diferentes capacidades ou por pessoas com limitações, seja sensoriais, seja físicas, e eu saber quais são os elementos, dominar o referencial técnico da acessibilidade, para saber em que momento eu vou utilizar aquelas informações ali. Eu saber que existe, nesse caso, centro de saúde, eu sei que eu tenho informações ali que vai estar na legislação. Aí eu tenho que saber a hierarquia das informações. Então, eu tenho que buscar a legislação primeiro, eu tenho que atender o que está na norma. Então, isso é dominar o referencial técnico. E é exatamente esse tipo de minúcia de informação que eu levo para os alunos lá no TAG. Então, como o conteúdo é muito vasto, né, gente? Não dá para ficar entrando na minúcia. Quando eu trago os temas técnicos, aí eu venho e falo, olha, a especificação, sei lá, para esse elemento aqui é essa aqui, vai estar no item tal da norma. Então, acompanhando o conteúdo que eu divulgo, que outras pessoas divulgam também sobre acessibilidade, é possível você ter uma compreensão maior desse tipo de minúcia, de como que você vai atender aos requisitos de acessibilidade, tá? E buscar informação também nas leis e nas normas. Mas eu entendo hoje, depois de todos esses anos estudando sobre acessibilidade, que uma questão que não está em nenhuma norma, em nenhum referencial, é isso de você trabalhar a sua percepção do espaço e a maneira que as pessoas vão interagir com aquele espaço ou com aquela edificação ali, certo? Deixa eu ler uma pergunta que apareceu aqui, ó. Ampare de Brumadinho enviou uma solicitação. Será que foi acidental isso aqui, gente? Solicitação para participar ao vivo? Deixa eu acenar para as pessoas aqui enquanto isso. Ó, Noel Éder entrou, bom dia. Flávio Salomão também, meu aluno, né, Flávio? Bom dia. Frank Correia FC7, Ascotrim também, Maíra Bom Cristiano, ô gente, minha cliente é essa. Ampare de Brumadinho também entrou, Ampare enviou uma solicitação para participar ao vivo. Deixa eu ver aqui se é isso mesmo ou se foi um acidente, né? Até saiu aqui já, gente. Eu sou meio ignorante de Instagram, eu não sei como que administra isso aqui muito bem, às vezes não, vocês me perdoem. Bom dia, Flávio. Bom dia, Rafael, também, como é que você tá? E aqui, ó, olha, eu acho que foi acidental, não está aqui, mas não consigo ver isso aqui. Se for alguma coisa, depois você me manda aqui, a gente pode combinar alguma coisa, alguma participação, tá, gente? Vocês me perdoem aqui, deixa eu ver, dá tempo de responder mais uma aqui, ó. Como utilizar a acessibilidade em quadras, já falei. Como as normas de acessibilidade devem ser seguidas em espaços de saúde, também já falei. Acessibilidade no auditório, quero me aprofundar. As pessoas têm essas dúvidas quanto a essas especificidades, né? Então, acessibilidade para auditório. Vou falar algumas coisas aqui que são bem interessantes. Quando você vai tratar... Gente, auditório, eu já fiz projetos de alguns auditórios. Projeto, adequação, indicar o que tem que ser feito ali para tornar aquele auditório ali local para evento acessível. E existem muitas especificidades, particularidades para espaços como este. Inclusive, quando você vai dimensionar isso, você tem que buscar uma quantidade maior de documentos técnicos. A gente não trabalha somente com a norma. Então, a norma, eu vou ter um espaço aqui que vai tratar especificamente desses espaços para realização de eventos. Vou até trazer para vocês aqui qual que é o item para vocês darem uma olhada lá depois, ó. Depois da seção 7. Aqui, ó. Ao banco aqui, gente, que eu mencionei para vocês mais cedo, ó. Área para transferência vista superior. Não, é o banco, né? É o banco aqui, ó. Aí eu mudando de assunto, tá? A louca aqui da acessibilidade. Só para pontuar uma coisa que a gente disse antes, tá vendo? Então, se eu vou projetar um banco em uma praça lá, ó, tá vendo? Existe aqui a indicação técnica de como que você vai fazer isso. Tem aqui como que você vai dimensionar esse banco, o espaço para a pessoa em cadeira de rodas, dependendo de como vai ser a configuração daquele espaço ali. Mas deixa eu voltar porque eu estava aqui, para eu não me perder e não deixar vocês perdidos aqui também, né, gente? Que essa parte aqui, ó.
Se você considera, você tem aqui, ó, cinemas, teatros, auditórios e similares. Está aqui no item 10.3 da NBR 9050. Então, vai ser um local que você vai buscar informações atendendo a essa pergunta aqui, ó. Como acessibilidade em auditório. Então, você vai buscar as informações aqui nesse item 10.3 aqui, que vai ter muita coisa, já que você deve considerar para projetar aí o seu auditório, o seu espaço para evento, mas a gente tem que considerar também o que está lá na legislação, especificamente quanto a reserva de espaços especiais para pessoa com deficiência, qual é o percentual de espaços que devem ser reservados, como esses espaços devem ser reservados. Então, você tem esses assentos reservados para pessoa com deficiência, pessoa com mobilidade reduzida. Você tem espaço, assentos para pessoa obesa. Tem o percentual ali também de assentos para pessoa obesa. Esses assentos para pessoa obesa, eles têm também as características dimensionais específicas para atender a uma pessoa, para que uma pessoa obesa consiga utilizar aquele espaço. Você não deve simplesmente pegar aquele assento para pessoa obesa, sinalizar assento para pessoa obesa. Não pode fazer isso, porque aquele assento para pessoa obesa, ele não é um assento exclusivo para a pessoa obesa. Ele vai ser um assento especial com características dimensionais que possa ser utilizado para a pessoa obesa, mas ele pode ser utilizado por todo aquele grupo de pessoas que tem esse atendimento preferencial, que vai ser pessoa com deficiência, pessoa com mobilidade reduzida. Então, você vai pegar qual é esse grupo de pessoas aqui na NBR 9050, você vai entender qual é esse grupo prioritário lá na Lei Federal número 10.048, que fala sobre atendimento preferencial. Então, existem várias especificidades para a gente conseguir projetar. E, na verdade, gente, quando a gente fala desses espaços para realização de eventos, é um dos dimensionamentos que eu considero mais complexo. Então, todas as vezes que eu vou fazer a adequação de um espaço, elaborar um relatório de um espaço, eu vou lá e revisito, volto lá no Decreto Federal 5296, volto lá na Lei Federal número 10.048. Existe um decreto federal que regulamenta a Lei 13.146, eu não vou lembrar o nome dele aqui agora, mas que fala especificamente dessa reserva de assentos. E além disso, gente, além dessa reserva, além de como sinalizar onde posicionar esses espaços, né, existem outras questões relacionadas à acessibilidade nesses espaços para realização de evento. Nesse caso aqui a pessoa perguntou auditório. Então eu considero toda a área de circulação, que tem várias especificidades. Então eu tenho, se é um espaço que eu vou ter aquela circulação ali de área de palco e plateia, eu tenho particularidades que estão aqui na NBR 9050, eu tenho a configuração de corrimãos que é diferenciada, eu inclusive trouxe na última live que eu falei aqui na sexta-feira, eu tenho acesso para palco, acesso para bastidores, que deve existir também, contemplando os elementos da acessibilidade. Então, são muitos elementozinhos que eu devo considerar para trabalhar a acessibilidade em auditórios. Então, um bom começo é esse item número 10.3 aqui da NBR 9050. Se você começar a fazer o estudo, começar a fazer a leitura pelo 10.3, em muitos momentos ele vai te levar a buscar a legislação. E é exatamente isso que você deve fazer, buscar a legislação para trazer uma compreensão geral, global ali do que você de fato deve fazer para tornar aquele auditório acessível. Então pode ser que seja uma situação de projeto que tenha aqui suas especificidades. Pode ser que seja uma situação de adequação de algum espaço existente, também vai haver as suas particularidades quando você fala de adequação, que são situações mais complexas. Porque no final das contas, independente se for um projeto ou se for uma questão de adequação, aquele espaço deverá atender aos requisitos de acessibilidade que vão possibilitar que as pessoas interajam com aquele espaço ali, faça o que se deve fazer naquele espaço. Ele é uma peça de teatro? Ah, ok, então eu tenho acessibilidade que vai ter ali do espaço, eu tenho acessibilidade do evento como um todo, que eu vou ter alguns elementos, e eu vou ter a acessibilidade da apresentação, do que estará sendo colocado ali de informação naquele evento que está acontecendo.
tá? Isso trazendo um conceito de acessibilidade um pouco mais abrangente. A gente considera acessibilidade do espaço, a gente considera acessibilidade do evento que vai acontecer naquele espaço e a gente leva em consideração a acessibilidade do que será apresentado naquele evento. Então, só para pontuar essa questão da acessibilidade mais abrangente, nada mais é do que você eliminar as barreiras para possibilitar que todas as pessoas consigam realizar aquilo que está sendo proposto naquele espaço ou naquela edificação, tá bom? Espero ter conseguido responder você. Se você ainda ficou com alguma dúvida, enfim, leia aqui, estude a NBR 9050, item 10.3, e você vai ser direcionado para a legislação. Como eu disse, é uma legislação mais vasta, especialmente quando a gente fala de auditório ou espaço para realização de eventos, né? Mas eu acho que é um bom começo. E se for alguma pergunta assim mais específica, você pode mandar também, me manda no direct, a gente vai tentando trazer o conteúdo que as pessoas mais têm dúvidas. E é exatamente o que eu estou fazendo aqui, respondendo as perguntas dos participantes do meu último curso gratuito, que foi a Jornada de Edificação Acessível, que aconteceu no começo desse mês. Estou aqui respondendo as perguntas que as pessoas mandaram, responderei a todas as perguntas. Então, se você mandou a sua pergunta, com certeza ela já foi respondida ou ainda será respondida. Farei isso sempre às quartas-feiras aqui às 7h30 da manhã, até que todas as perguntas sejam respondidas, tá bom? Então, por hoje é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e tenham todos uma excelente quarta-feira. Fiquem todos com Deus. Até sexta-feira. Ah, deixa eu falar de sexta-feira. Sexta-feira eu vou trazer um tema técnico. Nossa, estava quase esquecendo. Essa questão de acessibilidade aqui para auditórios vai ser bem interessante a live de sexta-feira, porque eu vou trazer um estudo de caso em espaço para realização de evento. Eu fui a um evento aqui na última sexta-feira e, gente, eu não consigo, já é uma coisa que já faz parte de mim. Então eu fui no lugar, eu não consigo, claro que eu fui lá para poder ver o evento que estava, eu fui prestigiar o evento, mas meu olhar para fazer esse tipo de avaliação, ele já está meio que treinado, então eu não consigo. Eu vou lá, tiro foto de tudo, analiso tudo, avalio tudo, e é muito interessante porque é um espaço tombado, um prédio tombado. E eu trouxe esse tema umas 2 semanas atrás, de acessibilidade em espaços tombados, né? Então, foi muito bacana, porque é um prédio tombado, é um prédio tradicional aqui de Belo Horizonte e tem vários elementos da acessibilidade, então eu vou pontuar alguns deles aqui na live de sexta-feira, tá? Então tá imperdível, vou vir na caixinha aqui, não vou estar aqui falando com vocês, mas vou trazer esse assunto com as imagens, com tudo, e será bem interessante. Então, até sexta-feira, vejo vocês lá, será imperdível, tá bom? Um beijo para vocês, fiquem todos com Deus.